Palavra e Vida. O Evangelho comentado a cada dia. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Eu sou a missionária Kátia Tribioli e vou fazer com você a meditação do dia com base no livro Palavra e Vida. A palavra de hoje está no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é um dos evangelhos mais lindos da Bíblia Sagrada, pois ele nos remete a Jesus. Afinal, hoje é Natal, o dia em que comemoramos o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus. E o texto de João chama Jesus de Verbo, quando diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Note, meu irmão e minha irmã, que se você olhar na sua Bíblia, a palavra Verbo estará com a inicial maiúscula. Assim como na Bíblia, muitas vezes aparece a palavra Senhor com a inicial também maiúscula. E por que a palavra Verbo aparece com a inicial maiúscula? Porque ela se refere ao próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Verbo. Por que ele é chamado de Verbo? Porque ele é Deus em ação. Porque Jesus é Deus que veio agir no meio do povo, que se prontificou a vir viver no mundo do povo, a vir viver no meio do povo. Ele veio e transformou, modificou a vida das pessoas, de todas aquelas que creram nele. E o texto, ele fala não somente de Jesus, ele fala também de João Batista, que João é aquele que veio antes de Jesus para testemunhar da luz, porque Jesus também é chamado de luz, a luz da vida. Então, João Batista, ele foi o predecessor de Jesus para que ele preparasse os caminhos daqueles que haveriam de crer no Senhor. No entanto, muitos daqueles a quem Jesus veio, pois Jesus veio primeiramente aos judeus, muitos destes não creram no Senhor Jesus. É por isso que o texto diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E é por isso que em muitos textos da Bíblia nós vemos Jesus
agindo também com não-judeus, porque logo, se os judeus não o ouviam e não criam nele, ele também não iria ficar falando somente para aqueles que não queriam ouvi-lo e que não criam nele. Jesus, ele está disponível para todos aqueles que creem nele, que querem ouvir, que querem aprender com ele. E o texto de hoje termina com uma frase muito importante, com uma frase chave, ela que diz: mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer, meu irmão, que Jesus, ele veio sim para todos, porém, só se efetiva na vida daqueles que creem nele. Só alcança a salvação aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que o buscam de coração, aqueles que têm prazer nas coisas de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, neste dia que é Natal, neste dia em que relembramos o nascimento de Cristo, precisamos lembrar de que Ele é Criador de todas as coisas. É por isso que o texto começa dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e fez todas as coisas juntamente com Deus Pai. Porque se você ler ali o texto de Gênesis, o início da Bíblia, você vai ver que está escrito: façamos. E por que façamos e não fez? Porque foi a Trindade em ação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pois eles sempre agem em conjunto. E nesta data, que é Natal, precisamos lembrar que a Trindade também agiu absolutamente para que esta data acontecesse. Deus Pai escolheu Maria para gerar a Jesus. O Espírito Santo habitou nela para que ela pudesse gerar Jesus. E Jesus, o Deus Filho, foi concebido por Maria. E minha irmã, possa receber Jesus em sua vida e abrigá-lo em seu coração. E que a sua vida, o seu ser, seja templo do Espírito Santo. Que em você habite o próprio Senhor Jesus. Porque basta você abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Que Jesus entre e faça um grande Natal. Que esta palavra possa tocar o seu coração. Se você ouviu esta meditação e ela tocou o seu coração, digite abaixo: eu te agradeço, Jesus, por ter falado comigo. Compartilhe também com pelo menos 3 amigos e ajude o Ministério Anunciadora da Salvação a alcançar mais e mais vidas para Cristo. Fique com a paz de Cristo. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações.